Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um PQI aqui no canal do Stock Pickers, Porque Invisto Em. Se você acompanhou o podcast de quinta-feira, você percebeu que tem pessoas importantes no mercado que estão confiantes em teses de ativos reais, dizendo que devem ser os grandes beneficiados do cenário macroeconômico atual, muito conectado com a tese de inflação global. Nós discutimos bastante a respeito de cases de commodities e no último episódio falamos também sobre real estate, tanto na frente de fundos imobiliários, equities, como construtoras, shoppings, enfim. Esses assuntos foram abordados hoje. É claro que a gente não poderia deixar para trás a continuidade desse assunto e trazendo um case para a mesa, por mais que eu possa adiantar para vocês que o cenário talvez seja um pouquinho diferente daquele discutido, já que falaremos de uma empresa que se posiciona através, né, de uma representação de consumo discricionário, ou seja, pode ser que o cenário inflacionário talvez não seja tão bom assim, mas eu quero entender muito mais a respeito disso. Por conta de todo esse contexto, eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Quem está comigo é Rafael Maisonnave, ele que é gestor do Tarpon GT. Fala, Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais um convite nosso. Eu estou falando mais um convite nosso porque o Rafael fez uma live comigo no InfoMoney no começo do ano, recebendo a premiação ali dos top 3 melhores fundos, né, dos últimos anos, né, enfim. Então, é um nome muito experiente, de uma gestora muito tradicional, e a gente vai poder se aprofundar a respeito de um case que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só para se apresentar um pouquinho melhor então, Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Me diga quem é você no mercado em 30 segundos. Bom, Henrique, obrigado pelo convite. Eu sou gestor do Tarpon GT, é um fundo que está entrando no seu 10º ano. Eu comecei minha carreira no Private Equity, no Pátria, depois vim para a Tarpon e estou na Tarpon desde 2006. Tive 3 anos que eu fiz gestão do Tarpon GT fora da Tarpon. Em 2016 eu voltei e, enfim, a gente gosta muito do stock picking mesmo e o fundo tenta fazer isso como atividade principal. Bem legal, obrigado. Então, por se apresentar e por estar aqui conosco, hoje o Rafael vai falar sobre Lavvi, a empresa que, enfim, chegou na bolsa não há muito tempo, né? Fez IPO recentemente, ali, se não me engano, em setembro de 2020. E eu queria que o Rafael nos contasse um pouquinho sobre a história da companhia. E muito se falou no último episódio, Rafael, a respeito da diferença de capacidade de se posicionar nesse momento no mercado das companhias em diferentes faixas de renda de atuação, né? Então, levantaram a bola no último programa falando que empresas de baixa e média renda tendem a não ter uma performance assim tão sólida no ambiente atual, né, de inflação elevado, e que uma faixa de renda mais elevada talvez, né, pudesse então se posicionar com uma capacidade, uma gordura um pouquinho melhor em relação aos seus pares. Eu queria saber se você concorda com essa tese e somando então, né, ao fato ali de poder explicar um pouco para a gente a respeito da história da companhia. Legal, Henrique. A Lavvi veio nessa safra, né, de IPOs, né, de 2020, 2021. Né, ela foi uma das últimas companhias a fazer o IPO. E a gente tradicionalmente não investe, né, em IPOs, a gente é bem seletivo em relação aos IPOs, né, a gente acha que muitas das vezes, né, a companhia ainda, né, você não tem, né, tanto histórico, tanto, né, visibilidade, então a gente não é um player, né, tão costumado assim nos processos de IPOs, mas a gente acompanha, né? Porque muitas vezes a companhia entra e a base de acionista é muito nova e aí tem, né, movimentações drásticas e de fato foi o que, né, chamou a atenção da gente na Lavvi, foi que ela desempenhou a ação, né? Ela performou, né, muito aquém pós-IPO, né? E como ela tinha feito, né, uma oferta que ela era basicamente primária, né? Ela fez um aumento de capital relevante. Em alguns dos nossos filtros, né, que a gente acompanha as empresas, ela apareceu como um ativo, né, que
tinha umas características que a gente chama de deep value, né, que são assim, empresas que aparentemente, né, o negócio tem um desconto relevante, né. Então a gente começou a fazer a posição em abril, maio do ano passado. A gente começou a acompanhar a empresa, participar, né, né, de reuniões, entender melhor o posicionamento. E, para nossa surpresa, a gente, né, o caso começou, né, com uma perspectiva de ser, né, um ativo, vamos dizer, com desconto, né, excessivo, né. Ela, né, basicamente, ela tinha, né, um valor, né, de empresa, se desconsiderasse o caixa, muito baixo, mas à medida que a gente foi conhecendo o case, a gente se surpreendeu positivamente, né, sob a perspectiva da qualidade, né, da gestão, da qualidade dos projetos, né, da experiência, né, dos principais executivos, né, principalmente o Ralph Horn e o filho dele, o Dida. E à medida que a gente conheceu o case, a gente se sentiu mais confortável para fazer esse investimento num setor que está tão desafiado, né? Uhum. De fato, né, quando você olha um ambiente como a gente tem tido, né, recentemente, né, em que inflação, né, a inflação compete, né, pelo gasto discricionário, né, e quando você pensa, né, no desembolso de uma pessoa, né, o desembolso talvez mais discricionário seja a compra de um apartamento, de uma casa, né, então, geralmente, para fazer um investimento desse, você tem que estar num ambiente em que você esteja bem e a perspectiva seja positiva, então você tem que ter um ambiente, né, bastante previsível, né, mas quando você olha, né, entre, né, segmentos de renda, de fato, né, quando você olha a composição de inflação de uma família de baixa renda e a composição de inflação de uma família de alta renda, né, a inflação de alimentos, a inflação, né, de transporte, combustíveis, é muito mais representativa numa família de baixa renda. Então, de fato, a gente tem um desafio, né? Quem serve um consumidor, né, que tem uma renda menor num ambiente inflacionário, ele é bem mais desafiado, né, por diminuir, né, vamos dizer, a renda disponível, né, para gastos não essenciais. Agora, a gente gosta muito da empresa, enfim, o processo, né, como a gente se aproximou da empresa, foi esse processo gradativo, né, conhecendo, né, a companhia e os projetos, mas depois a gente conta mais detalhes. Foi basicamente assim que a gente começou a investir na Lave, já faz quase um ano que a gente é acionista da companhia, e ao longo desse período, apesar da performance da ação, né, não ter sido, né, a desejada, né, a ação continua, né, realizando, para quem, né, tem uma perspectiva de longo prazo, isso deixa, né, o retorno, né, prospectivo, o retorno, né, futuro, né, a princípio sempre mais interessante e tendo, né, uma margem de segurança importante que é parte da nossa tese de investimento. Legal, legal, Rafael. E isso conversa muito também com alguns assuntos que nós discutimos recentemente no Stock Pickers, né? Que é essa relação entre empresas que, de certa forma, sofreram talvez por um problema de liquidez, né? Que o nosso mercado enfrentou, principalmente com companhias menores, né? Claro, o ambiente global trouxe uma dificuldade, de certa forma, para que algumas gestoras conseguissem manter suas posições, né? A indústria sofreu com resgates, muito disso foi debatido, e de certa maneira nós abordamos que, bom, existem então oportunidades de empresas que já apresentam resultados, né, operacionais, financeiros interessantes, mas que isso ainda não se traduziu em preço, e a história nos mostra que uma hora a performance tende a vir, né? Acho que parece ser muito o caso dos tipos de empresa que vocês gostam de investir, né, teses mais de longo prazo. E, Rafael, só para a gente terminar de falar um pouquinho sobre esse assunto, você disse há pouco, aqui antes da gente entrar, né, que a Tarpon comunicou ao mercado que recentemente vocês atingiram a participação ali de 10%, né, mais de 10% na Lave, o que deixa bem claro que vocês enxergam, então, que é de fato um desses cases, né, que o mercado de fato parece que ainda não se atentou
quanto à oportunidade. Mas eu queria entender, já que a gente está falando de performance que tende a vir, pelo menos é isso, né, que eu tenho certeza que vocês esperam, queria entender o que aconteceu até aqui, né, já que desde o IPO a empresa perdeu ali, desde o primeiro dia de negociação, para a gente ser mais correto, né, na frase, a empresa perdeu ali 45%, né, do seu valor de mercado. Então, o que rolou de setembro de 2020 até o momento atual? E, assim, minha dúvida é se isso é uma oportunidade, já que vocês têm uma participação tão relevante, tenho certeza que a sua resposta será sim, né? Mas traça esse panorama para a gente entender um pouquinho melhor, por favor. Tá bom, Henrique. Não, a empresa, né, você tem que, né, a maior parte, né, das empresas, você tem um elemento que eu acho que é o principal elemento que tem feito preço, né, na Lave até agora, que o beta setorial, né, a exposição setorial. Então, né, se você olhar numa perspectiva, né, desde o IPO, né, a companhia conseguiu viabilizar o IPO, né, ela fez, né, um aumento de capital bastante relevante, né, que ela usou, né, para fazer aquisição de terrenos e desenvolvimento de alguns projetos, né, que tem indo muito bem, mas é um cenário que, quando você olha, né, do ponto de vista, né, do ciclo de aperto, né, de juros, esse é um setor que tradicionalmente sofre, né, é um setor que, né, pela discricionalidade que a gente estava falando, é um setor que, quando existe, né, esse caminho, né, de correção, né, de um pico inflacionário, né, com uma dose alta de juros, você vai atacar, né, o modelo de negócio da empresa em vários aspectos, né, e isso traz, né, uma perspectiva mais desafiadora. Então, se você pensar do ponto de vista de consumidor, né, a renda fica mais disponível, ele fica, vamos dizer, menos confiante, né, um aumento de juros ele é contracionista, né, de atividade, né, de crescimento. Do outro lado, né, se aumenta, né, o custo dos juros, né, que você usa para financiar a obra, né, a maior parte dos empreendimentos. Então, quando você olha, né, esse contexto do setor, né, de incorporação residencial, você vai ver que a Lave não teve um desempenho tão diferente do resto. Então, você vai ver assim, o desempenho da Lave muito parecido com o desempenho da Cyrela, muito parecido com a Exetec, muito parecido com Elbor, muito parecida com as grandes empresas de incorporação residencial de média renda, né? Mas, quando você olha, né, aí olhando a perspectiva da companhia, você vai ver, né, que existem, né, companhias que vão estar, né, mais, né, descontadas, companhias com mais capitalização, companhias com mais caixa. E a Lave, na nossa opinião, e é por isso que a gente tem feito essa posição, ela tem, né, as duas características que a gente mais entende que são necessárias para passar por esse momento. Primeiro, né, a empresa tem um caixa recente do IPO, então, assim, hoje, né, o caixa líquido da companhia, o caixa sem a dívida da companhia, são aproximadamente 600 milhões de reais, né? A companhia vale hoje em torno de 950 milhões de reais, então faz com que, né, o valor da empresa sem o caixa seja algo em torno de 350 milhões de reais. Então, à medida, né, que a gente vê a ação, né, caindo, deteriorando, né, mais representativo fica, né, a parte caixa da companhia, que a gente acha isso interessante. Então, mais, né, se cair mais aí uns 30%, a gente vai comprar caixa por caixa, que para a gente vai ser ainda melhor. Então, assim, à medida que a ação vai realizando, você vai falando, pô, cada vez mais, né, eu estou pagando menos pelo negócio, né, porque o caixa, né, é um indicador de valor bastante claro, né, diferente de um contas a receber, de um terreno, você nunca sabe exatamente o valor econômico, o caixa está ali, né, preservado. E quando você olha, né, o plano inicial da companhia, né, o plano de negócio da companhia da Lave, apesar de todo esse ambiente desafiador, e isso foi, né, esse segundo momento do investimento que a gente entendeu que ali tinha, né, potencialmente um ativo muito interessante, é que ela tem entregue os empreendimentos, né, com um padrão de venda, né, uma velocidade, um VSO, e margens muito acima do mercado. Então, assim, a gente tem visto, né, a velocidade de vendas da Lave preservada, e quando a gente olha o banco de terrenos da companhia, a gente vê, né, projetos
que apesar, né, a despeito de todo esse contexto desafiador, a gente vê projetos ali com muito mérito, né? O primeiro lançamento dela, né, da LAV esse ano, foi no Brás, né, é a quarta fase, né, de um empreendimento que ele tem feito no bairro, que tem sido muito bem sucedido, e ela, após o lançamento, ela, né, fez um comunicado ao mercado que já tinha vendido aproximadamente 40-45% do empreendimento em menos de 3 semanas. Então, assim, nesse ambiente desafiador. Então, eu acho que esse é um setor, né, que, como os outros, mas nesse específico, quando você olha, né, a composição, né, tem muito investidor que olha, né, porque a gente chama de NAV, né, que é o valor líquido dos ativos, né? Quando você olha a composição do NAV da LAV, né, você vê que o caixa é um componente muito relevante, que vai te dar um lastro, né, de valor, né, fácil de acompanhar, muito líquido. E, por outro lado, quando você olha os projetos da companhia, são projetos assim que têm sido muito bem sucedidos. O primeiro lançamento que eles fizeram no ano passado foi um lançamento chamado Versace, que eles fizeram, né, uma associação com uma marca, né, uma marca italiana, né, um público de classe média alta, classe alta, e foi um tremendo sucesso o empreendimento, né? Empreendimento com já, né, com uma margem bruta, né, ajustada, né? Porque quando você olha esse ciclo de real estate, né, ano passado e o começo desse ano teve muito, né, aumento de insumo, né, aço, PVC, né, todos os grandes, né, insumos aumentaram bastante, mas o primeiro lançamento relevante da LAV, que foi o Versace, ele já incorporou, né, a grande parte dessa alta que vinha subindo bastante isso no primeiro trimestre do ano passado. Então, a gente vê, né, ela com projetos muito bem posicionados, ela lançou, né, ano passado o destaque, né, o grande destaque foi o Versace, que é um empreendimento com quase 800 milhões de VGV, e a gente já está aproximadamente 75% vendido. Então, assim, é um projeto assim, né, de uma escala muito grande e de uma maturidade, né, de produto vendido bastante relevante num contexto, como a gente estava falando, um contexto difícil. E quando você olha para o banco de terrenos da LAV, né, os próximos empreendimentos, a gente tem a percepção de que serão empreendimentos bem-sucedidos, né? Como o High Wonder, que acabou de ser lançado no Brás, e tem um empreendimento que vão lançar também, possivelmente nas próximas semanas, no Cantareira, Nova Cantareira, que é um projeto que a gente teve lá no terreno, a gente visitou o projeto, é um projeto muito, muito bem definido, com diferenciais claros em relação a projetos que você vai ter ali naquela zona, né, naquela zona de atuação daquele projeto. Então, eu acho, Henrique, que a gente consegue, né, e esse talvez é o trabalho principal nosso, né, dentro de um setor difícil como o setor, né, de incorporação residencial, um setor que está desafiado, que é um setor que o macro, né, hoje joga contra, você tentar achar empresas que vão gerar valor, né, o que a gente chama de alfa setorial, e que você pode ter retornos, né, bastante desproporcionais aos riscos que você está tomando, né? A gente gosta muito, né, de uma combinação, né, do investimento, o risco ele é baixo e o retorno é alto. Essa relação de risco e retorno, né, quanto retorno você tem para quanto risco você está tomando, essa é uma relação que eu acho que você tem que acompanhar bastante. Quando você compra uma empresa, né, hoje, né, a LAV, né, com um banco de terrenos super bem estabelecido, super bem construído, né, com projetos assim, alguns dos projetos, né, que são extensões de projetos que já foram feitos, como esse do Brás, você olha para um downside, né, aparentemente limitado, né, porque o caixa ali te dá uma certa, né, um certo lastro, mas por outro lado você tem um upside, né, dos projetos serem bem-sucedidos como eles têm sido, né? Então, quando você olha, né, o ano passado,
que teve, né, a contabilização do início do Versace, que foi, né, um projeto, assim, bastante representativo, quase, né, transformacional, assim, do ponto de vista, né, de tamanho, escala. A empresa, ano passado, fez 180 milhões de lucro, entendeu? Então, se você desconsiderar o caixa, né, e olhar só o valor, né, da empresa, hoje você está falando de uma empresa que vale ex-caixa, né, tirando caixa, 350 milhões de reais e fez 180 milhões de lucro no ano passado. Então, é esse tipo de situação que a gente gosta, observa, mas com todas as questões, né, que são muito legítimas, né? É um setor que ele não está no melhor momento macro, não é um setor que está sendo favorecido pelo ambiente atual. E aí a gente olha, né, nessa perspectiva de, mas não está exagerado o que está precificado no mercado? A gente acha que, nesse momento, existe uma gordura grande, né, para justificar um tamanho desconto em relação ao lucro, né, econômico que ele vai gerar com esses projetos que a gente tem acompanhado aí ao longo desde o início do investimento. Legal. Então, Rafael, assim, só para conseguir entender direitinho, né? Você citou ali o management da empresa, disse que são as grandes referências, né? De fato, pessoas muito boas no comando. Você abordou sobre as questões financeiras, então, só essa última frase que você trouxe, né? Se a gente tirar da conta ali o caixa, a empresa vale 300 milhões, fez 100 e tantos de lucro, parece meio, de certa forma, até meio óbvio, né? Que é uma boa oportunidade. Você chegou a citar um pouco por cima as questões dos custos, né, que muita gente está preocupado devido à elevação do preço dos materiais básicos, e sempre que a gente está falando de risco, a gente acaba falando também de questões concorrenciais, né, se tem, de repente, um consumo discricionário num momento, de fato, um pouco conturbado. A gente sabe que tem muitas empresas que atuam, né, aqui em São Paulo, então eu queria saber, assim, quando vocês param para colocar na conta, você falou muito dessa relação de retorno e risco, né? Quando vocês param para colocar na conta, o que seria, né, os riscos que podem vir, então, a mudar de repente o case, né? Enfim, me parece que os riscos estão bem distantes de serem algo transformacional na posição, até por isso vocês têm uma participação agora mais de 10% na companhia, mas eu queria entender um pouco melhor os fatores de riscos que mais levam, né, a Tarpon a ficar de olho para eventualmente mudar de ideia nessa posição. Legal. Henrique, assim, pegando, assim, vamos dizer, o primeiro ponto, né, o ponto de concorrência, né, o curioso, né, que esse é um setor que ele é bastante procíclico, né, então, assim, a intensidade da concorrência nesse momento diminuiu bastante, né, porque o acesso ao capital está mais limitado, o risco, né, de um projeto ele é maior, né, porque você está com uma demanda mais contraída. Então, assim, hoje a gente, né, quando a gente acompanha os empreendimentos e a Lave, ela usualmente ela lança 4, 5, 6 empreendimentos por ano, então a gente consegue acompanhar, né, o desempenho de empreendimento a empreendimento. São, né, o ano passado foram 4, esse ano provavelmente serão 5 ou 6. Isso nos dá uma clareza de que, assim, quando você pega um empreendimento num bairro específico, o desempenho, né, de vendas daqueles projetos tem sido bastante superiores aos demais projetos naquela região, naquela zona de influência. E por quê? Porque a Lave, né, tradicionalmente, ela faz menos projetos, né, os projetos dela tipicamente são projetos maiores. O Versace foi uma exceção, que é um projeto, né, bem acima da média, mas são projetos de 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, então são projetos grandes. E o projeto típico da Lave, né, a gente tem um empreendimento que a gente acompanhou também no Ipiranga, é que os atributos dos projetos são muito, né, assim, quando você compara, né, com a oferta em prédios, né, de preços equivalentes, a gente entende que o valor que a Lave traz para um projeto é um valor que o consumidor reconhece e isso se traduz numa maior velocidade de venda. Então, assim, a gente vê a proposta, né, de um projeto típico da Lave como uma proposta muito diferenciada em termos de lazer, em termos de opção, de amenities, né, nesses empreendimentos.
Então, assim, hoje a gente olha para a Lave, olhando, né, empreendimento a empreendimento, que a gente acha importante fazer esse acompanhamento, ela desempenhando muito bem por essa questão de conseguir fazer um produto mais completo, num empreendimento maior, com uma maior escala, e isso, né, o consumidor percebe como um valor, né, na hora de decidir pelo investimento da casa própria, né? Agora, essa questão, né, de investir em poucos projetos, ela também, né, ela tem um lado bom e tem um lado que é o risco, que aí é aonde que a gente tenta acompanhar de perto também, porque, vamos dizer, um empreendimento com uma escala muito grande, se ele não for bem sucedido, ele também pode trazer risco, né, de execução para a companhia. Então, assim, esse é um ponto de atenção. A gente, né, acompanha o empreendimento, o RAF, né, que é o principal acionista, o principal executivo, ele tem uma experiência assim enorme no setor, né, e é isso que a gente estava falando um pouco antes, apesar, né, da Lave ser uma empresa relativamente nova, o RAF está no setor há muitos anos, né? Ele trabalhou na Cyrela, depois ele foi diretor da MAC, e aí ele iniciou a Lave, que é a companhia, né, que hoje tem um capital aberto, mas assim, ele é como se fosse um gestor, né, de multimercado que abriu uma gestora nova, mas está lá há muitos anos, né? Então, o risco que a gente entende, um dos riscos da tese, né, é a concentração, né, de empreendimentos, mas a gente entende que ao longo dos anos, né, esse risco é mitigado também pela experiência e pela capacidade, pelo tempo que eles avaliam cada um dos empreendimentos. Então, assim, eles, 4, 5 empreendimentos, né, por ano, a dedicação que tem para cada lançamento, a dedicação que tem para a definição de cada produto, né, da arquitetura, né, de todos os itens de lazer que vão ser, né, oferecidos para aquela determinada região, a gente isso acha que é um mitigante em relação à concentração. E são 5 empreendimentos, né? Então, assim, né, se tiver algum empreendimento que não for bem sucedido, isso pode atrapalhar, mas não vai ser também um assunto que pode, né, comprometer a companhia de uma forma, vamos dizer, estruturada, né, ou de uma forma, né, muito relevante. Perfeito. Só para a gente, então, partir já para a nossa última pergunta, Rafael. Bom, vocês aí da Tarpon, uma casa extremamente renomada, com uma performance principalmente recente, eu vou falar do recente porque, né, a gente fez aquela live, como eu disse no começo, e nos últimos 3 anos, que é o período de análise, né, que é do estudo que é realizado, de fato se configurou ali no top 3 do Brasil, né, de fundos long only, enfim, eu queria saber só se, dado todo esse know-how que vocês possuem, né, e o convencimento que o mercado tem, todo mundo sabe das suas capacidades de análise, seria a Lave, então, um dos cases que vocês estariam mais convictos para essa, não diria uma retomada, mas talvez uma inversão de ciclo, né, para um momento onde esse ambiente começar a ficar um pouco mais favorável para investimentos novamente em renda variável, com juros caindo, enfim, seria esse o grande nome? Henrique, é um dos nomes, né? A gente tenta compor a carteira, né, de uma forma que a gente, né, esteja expostos, né, a diferentes cenários, né, que a gente possa, né, se beneficiar. Eu acho que a gente, de fato, né, quando se olha, né, a subida, né, dos juros, né, do meio do ano passado até agora, a gente está mais para o final, né, desse ciclo do que para o meio ou para o começo. Então, assim, talvez a gente esteja chegando, né, no estágio final, né, a gente adicionou aí, né, 10 pontos percentuais, né, nos juros. Isso tem um impacto enorme. Eu acho até nossa visão interna que o Brasil está à frente de vários países nessa necessidade, né, de trazer a inflação para patamares, né, mais sustentáveis. Então, assim, a gente, de economia real, a Lave hoje é a nossa principal aposta, sabendo que a gente não depende exclusivamente de uma reativação da economia para performar. Essa que é a característica que a gente busca, entendeu? Se a gente tiver uma reativação, se a gente tiver uma redução, né, uma perspectiva de acomodação dos juros, a gente entende que a Lave vai ir muito, muito bem. Se a gente continuar nesse ambiente, né, desafiador, a nossa visão é que a Lave também vai continuar bem,
gerando alfa em relação ao setor. Ela vai continuar, né, propondo projetos que, na nossa visão, são muito diferenciados em relação a projetos equivalentes, né, nas regiões que ela tem atuado, e com preços, né, bastante competitivos. Então, ela vem num preço, né, no empreendimento que é um preço, vamos dizer, de mercado, mas com, né, empreendimentos com atributos muito superiores à média desses empreendimentos que concorrem nessas zonas de influência que ela atua. Então, a gente está nesses... E é essa situação que a gente quer, né, que a gente busca nos investimentos. Se tiver uma ajuda econômica, vai ser muito bom, porque aí, né, o time está preparado, a estrutura está lá, é fazer, né, numa escala maior. E caso a gente continue, né, num ambiente desafiador, eu acho que os projetos, pelas características que eles têm, pela qualidade, né, dos terrenos, né, pelos projetos que são desenvolvidos, eles vão continuar performando bem, e principalmente, né, em termos relativos, a gente entende que esses são projetos que vão desempenhar bem acima da média do mercado, e em algum momento, Henrique, a gente entende que o mercado vai separar o joio do trigo, entendeu? E empresa que tem a capacidade, né, de performar a despeito do ambiente econômico, que é o caso da Lave, ela merece um prêmio em relação, né, aos demais ativos. Hoje, ela tem um desconto, e se fizer essa conta aproximada, é um desconto excessivo para qualquer tipo de ativo. Então, é essa perspectiva que a gente tem, enfim, tem uma perspectiva, né, claro, num horizonte de prazo, né, de médio a longo prazo, não é a gente não, né, uma posição dessas você faz quando você tem uma convicção alta, mas a gente acha que o ativo, né, de exposição a consumo discricionário doméstico, que a gente entende que está muito bem posicionado, e à medida que a ação continuar a realizar, né, mais vezes você vai comprar a empresa, né, o implícito da empresa, né, o caixa, né, por um valor cada vez menor, e talvez esteja lá, na nossa opinião, um dos melhores times do setor, entendeu? Talvez o melhor time do setor, e aí você, né, me parece uma simetria bem interessante para investir. Vou te falar que você me convenceu, então, Rafael. Esse bate-papo eu acho que elucidou bastante. Bem legal a sua participação aqui, pô, foi um prazer. Se o papel continuar caindo, a gente sabe que o Rafael vai estar de olho. E, bom, se vocês quiserem investir na empresa, então, o ticker é LAVV3, ou então deixe o seu dinheiro ali na mão do Rafael, que ele sabe o que está fazendo. Obrigado, Tá bom, Rafael. obrigado, Foi um prazer Henrique. te receber, viu? Tá bom, um abraço, até mais. Boa, galera. Então é isso. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o lembrete dos próximos PQIs, do podcast, enfim. Semana que vem o Lucas Collazo está de volta no comando do nosso programa, tá bom? Uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.